E agora, como já anunciamos na vinheta, vamos falar sobre emprego no Manda Jobs. Já estamos aqui com o nosso especialista no assunto. Matheus, conta pra gente, meu querido, a dinâmica hoje é dinâmica em grupo? Bom dia! Bom dia, Warner. Bom dia para quem está vendo a gente. Sim, a gente vai falar hoje sobre dinâmica de grupo, sobre todos os aspectos que envolvem essa etapa do processo seletivo que muita gente morre de dúvida. Eu já ia falar, não só de dúvida, mas muita gente também morre de medo, né? Porque já passa ali em todas as outras etapas, mas quando chega na hora da dinâmica de grupo, pensa que é um monstro. E não é bem assim, né, Matheus? Não, a dinâmica de grupo ela tem a intenção de descobrir se você tem capacidade de lidar sob pressão, principalmente justamente porque as pessoas têm medo, e também se você tem a capacidade de trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Então, o processo da dinâmica de grupo, ele tem um fundamento especial que é descobrir as suas habilidades e as suas competências de trabalhar em grupo e, principalmente, se você está preparado para lidar sob a pressão das atividades que são propostas na dinâmica de grupo. Um cenário extremamente comum nas mais diversas áreas do mercado de trabalho. Agora, como é que na prática essas dinâmicas acontecem? Existe uma metodologia específica? Cada empresa cria a sua? Como é que funciona? Bom, antes de falar um pouquinho sobre cada uma das dinâmicas, algumas dicas rápidas e especiais. Sempre procure saber aonde é a empresa que você tem que ir para evitar chegar atrasado. Chegue mais ou menos uns 20 minutinhos antes da dinâmica começar. E, principalmente, você precisa estar vestido adequadamente. Por que eu coloquei isso? Mulheres, por exemplo, indo de saia. É ruim. Por quê? As atividades de dinâmica de grupo podem acontecer no chão, podem acontecer fazendo algum tipo de atividade que envolve o corpo, e aí a mulher estando de saia prejudica um pouco. Fica desconfortável. Exatamente, fica desconfortável. Então, a dica não é especialmente por não use saia, não é isso. O vestido, né? Exato, saia ou vestido, coisas que dificultem que você possa se locomover direito na dinâmica de grupo. Outra dica, foco absoluto somente no avaliador, só ele é o foco. Evite panelinha, evite conversinha e evite outras coisas que podem tirar a sua atenção daquilo que o avaliador está dizendo para você. E propriamente dito, na dinâmica de grupo, sempre vai existir aquela dinâmica em que é separado por equipes. E aí você vai ser separado por equipes e vai ser colocado no meio das pessoas. Imediatamente, a grande maioria dos avaliadores sugere que seja escolhido um líder. E aqui vem a dica que eu coloquei aqui como ponto número 5. Seja líder do seu grupo. Por quê? Você vai estar se destacando absolutamente em frente, vai sair na frente das outras pessoas que estão naquela Agora, isso deve ser algo voluntário, como a gente diz no popular. Eu me escalo para ser o líder, dou aquela indireta, ou espero o consenso me separar para essa função temporária ali? Liderança é você levar as pessoas para o lado que você acredita que seja o certo, sem elas perceberem que isso está acontecendo direto. Então, qual é a dica aqui? No momento em que for separado em grupo, tome a frente e diga assim: nós precisamos escolher um líder. Quem pode ser o líder do nosso grupo? Quem se candidata a ser o líder do nosso grupo? Aqui seria o Valdemir, de certeza. Imediatamente, as pessoas vão olhar você como sendo uma liderança, porque você já tomou a frente e pediu para escolher uma liderança. Se por um acaso outra pessoa se candidatar, você pode organizar o processo ali para que você acabe se saindo como líder. E aí, gerindo o grupo, você, como líder, você divide os papéis de acordo com as habilidades de cada um. Você pergunta, quem tem habilidade para fazer tal situação, tal tarefa? E aí você designa essa tarefa para as pessoas. Você sempre vai se mostrar o líder e o avaliador vai perceber que você tem essa habilidade, essa capacidade de liderar uma equipe. Maravilha. Segura aí antes da gente ir para o próximo tópico. Polly, você alguma vez já participou de uma dinâmica de grupo, assim, numa entrevista, naquelas que você foi para CNN, BBC e tal? Então, para mim, que era bem tímida na época, era um grande pesadelo participar de dinâmicas em grupo. Realmente era muito difícil. É uma das perguntas do pessoal aqui nas redes sociais. Para quem é tímido, como se portar, como vencer a timidez nesse momento? E aí, Matheus, essa é pesada. É pesada porque a timidez ela é algo que a gente precisa gerir antes de chegar no processo da dinâmica de grupo. Se a gente chegar lá já com essa timidez, já na cabeça da gente que nós vamos chegar lá e a gente vai travar por conta da timidez, a gente trava mesmo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, se prepare muito para estar naquele ambiente.
ensaie na frente do espelho, vá com textos prontos, vá com aquilo que você sabe que vai ser perguntado. Por exemplo, o nome, a idade, o que você está fazendo lá, seus últimos trabalhos e coisas assim, são todas perguntas que são colocadas na dinâmica de grupo. E aí você já tem que ir com isso pronto. Mas aquela timidez de levantar e falar o seu nome, falar em público, é necessário que se ensaie isso de verdade, porque é muito visto isso. Independente da profissão, a comunicação é um fator essencial. Agora me conta, quais as principais dinâmicas de grupo aplicadas na atualidade? Aquela assim que das duas uma, ou é essa ou aquela hoje? Normalmente, a dinâmica de grupo, elas são trabalhos em grupo, como por exemplo, construir uma torre de palitos de churrasco com durex. Essa é clássica nas dinâmicas de grupo. O objetivo não é nem você construir a torre. O que está sendo avaliado ali é a sua capacidade de liderar ou trabalhar em grupo. E também existem outras dinâmicas de grupo que pedem que as pessoas tenham a capacidade de resolver algum tipo de problema que a empresa tenha. Então eles pedem para que essas pessoas que estão sendo avaliadas ali resolvam algum tipo de dificuldade que a empresa tenha, para capturar novas ideias e também para capturar novos talentos que sejam capazes de resolver os problemas que a empresa tem.